Olá pessoal, tudo bem? Quarentena, vamos estudar para mais uma aula de conflitos. Então, conflitos, se vocês não estiverem estudando, vai ser eu e vocês ali, ó. Então, prestem bastante atenção, foquem nos estudos em casa e vamos lá. Bom, vamos fazer uma retomada rapidinho. Nós vimos então a Revolução Industrial, a Europa precisava de matéria-prima, invadiu a Ásia, a África, fez um rebuliço, explorou eles por tantos anos e depois eles começaram a brigar e teve a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha saiu totalmente destruída e para se voltar a ser forte, ela começa a brigar novamente e aí nós temos a Segunda Guerra Mundial. Aonde ela cai, a Alemanha cai, porque de um lado veio os Estados Unidos e do outro lado veio a Rússia. E aí nós temos o início da Guerra Fria, né? Capitalismo e socialismo. E nós acabamos aí o socialismo em 91, né? Porque a Rússia, ela só investiu por vários fatores, mas um deles, né? A Rússia investiu mais em armamentos e não infraestrutura, parte de alimentação, educação, saúde, e aí teve uma grande revolta, o sistema ele não conseguiu mais se manter, quebrou e a Rússia deixa de ser socialista, tornando-se capitalista e acaba aí a guerra. Várias revoltas dos países socialistas, né? Pessoal, manifestações pedindo, né, para que acabasse com o Muro de Berlim, essa separação, né, toda essa política forçada que o socialismo usava, o poder militar para se manter, ok? Bom, não vamos entrar em questões ideológicas, né, por que realmente o socialismo não deu certo, porque ele não explora, ele é igual. E por que o capitalismo dos Estados Unidos deu certo? Por que o pessoal ali vivia com computador, com carros e tudo? Porque eles exploravam os países do terceiro mundo, né? Essa nova regionalização, depois que nós vamos ver, que nós vimos, né? Dos países subdesenvolvidos, como Brasil, Indonésia. Se pegarmos um tênis nosso, olhar lá, a gente vê. Nike produzida onde? Vietnã, países que tem mão de obra barata, matéria-prima e leis bem fraquinhas, trabalhistas e ambientais. Beleza. E aí o que acontece? No mundo de hoje nós temos vários conflitos que são super atuais, que estão todos os dias nos jornais e caindo nos vestibulares, concurso público e tudo mais. E que fazem a diferença na nossa vida de alguma forma direta ou indireta. Tá? E nós vamos hoje estudar um pouquinho a respeito dos conflitos atuais, base na ligação das aulas passadas, ok? Bom, o que são os conflitos? As causas dos conflitos, né, pode ocorrer por questões étnicas, então questões de raças, né, uma denominação antiga, né? Então, grupos de pessoas, né, que não se afinam com uma outra, questões religiosas, que nós vamos ver principalmente o islamismo, né? Quem segue a religião islâmica, lembrando, chamamos de muçulmano, tá? E os cristãos, que aí entra a igreja evangélica, católica, tudo que acredita em Jesus Cristo, tá? Temos conflitos políticos, territoriais, por posse de terra, e também conflitos econômicos, comerciais. Bom, eu vou elencar aqui alguns principais, eu vou passando para vocês, e aí, qualquer dúvida, anotem, e depois vocês entrem em contato comigo, no momento aí que a gente separa para vocês. Bom, nós temos um conflito de Cuba com os Estados Unidos. Esse conflito, ele vem desde lá do início da Guerra Fria, tá? Cuba, os Estados Unidos, ele criou um embargo, uma proibição econômica em cima de Cuba. Então ele proibiu as relações comerciais. Então os países não podem mais ter essa relação comercial com Cuba. Então ela ficou isolada. Ela tem que ser autônoma. Então imagine que eu te tranco na sua casa e tudo que você precisa você tem que produzir. Então você quer comer arroz, você tem que plantar arroz dentro da sua casa,
colher e comer, acabou. Você precisa de uma roupa, você tem que plantar o algodão, fazer o tecido, costurar e ali. Você não tem mais como vender seus produtos e nem como comprar. Então Cuba parou no tempo, a gente fala, né? A questão tecnológica não chega lá, né? Então nós temos esse conflito, né? Não é nem uma questão tão perigosa em armamentos, porque Cuba, nós temos um país bem abaixo, né? Um nível financeiro que não tem como peitar os Estados Unidos, né? Só que tem aí esse certo conflito sempre pela proximidade territorial que Cuba tem com os Estados Unidos, tá? Que foi utilizada na Guerra Fria como uma base de mísseis da Rússia, da URSS. Então, ela levou mísseis até Cuba para explodir os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos acabou aí tendo esse embargo e Cuba, até nos dias de hoje, ela se mantém socialista. Ela teve uma certa abertura, né? Na época do governo do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele teve uma abertura, ele acabou com o embargo econômico, tá? Cuba se viu assim novamente possibilitando o comércio, e com a saída do presidente e a ascensão do presidente Donald Trump, ele falou, não, socialismo para mim não presta, vamos continuar com o embargo. E aí criou essas tensões, tá? Então a gente tem que ter essa noção. Não é um conflito militar perigoso, tá? Mas que é bem atual, sempre está aí nos jornais, e nós temos que entender que essa relação vem lá da Guerra Fria, por isso que foi importante a aula da Guerra Fria, antes da gente entender os conflitos de hoje, ok? Nós temos um outro conflito também, que é do Japão e China, que sempre está acontecendo. Devido à proximidade deles, a gente tem que lembrar que o Japão é um conjunto de ilhas. Conjunto de ilhas é arquipélago, né? Então, ele é um grande arquipélago ali, com um território bem pequeno, uma imensa população. E a China também, ela tem um bom território, só que também é a nação com maior população do mundo, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, os dois ali estão brigando por território. Como é uma área onde nós temos os limites, né, das placas tectônicas, o choque, a convergência delas, e bastante processos vulcânicos embaixo do oceano, todo dia, da noite para o dia, surge uma ilha no Oceano Pacífico. E aí o Japão e a China, eles têm algum atrito, tipo, a ilha pertence a mim. Mas está mais próxima. Não, mas aqui é o meu território no oceano. Então sempre tem esse certo conflito. São dois países fortíssimos, né? O Japão é um dos países mais desenvolvidos e ricos do mundo, e a China, ela ela tem um poder populacional muito grande e militar também. Ela tem armas nucleares, ok? Então também sempre tem esse atrito entre esses dois países devido ao território, a essas novas ilhas vulcânicas que sempre surgem e eles acabam disputando a posse, ok? Então nós temos Cuba e Estados Unidos, conflito político, China e Japão, território. Eu vou dar uma renovada aqui na lousa, já volto. Pessoal, voltei, refiz aqui a lousa. Então, outro conflito bem interessante é a questão da Rússia versus Ucrânia, que aconteceu em 2014. Existe essa tensão, porque eles brigaram, mas não fizeram as pazes, separados. É igual o irmão que briga, vai cada um para um lado. Então, mas não teve as pazes. Por quê? A Rússia, ela anexou um território da Ucrânia. Ela foi lá, pegou um pedaço do país, e agora aqui é Rússia, tá? Esse pedaço chama-se Crimeia. Esse território chama-se Crimeia. Então vocês podem escutar bastante isso, ver em televisão, e isso pode cair nos vestibulares. Então é o território da Ucrânia que possuía 70% da população que vivia ali eram russos, né, que viviam ali, não eram ucranianos. E aí a população votou
para que aquela área fosse da Rússia. Então, olha aí o problema. Aí tem muita gente que utiliza isso também para o xenofobismo, que é o ódio ao imigrante. Olha lá, se tem mais, vamos supor, tem mais francês no Brasil, o Brasil não é mais Brasil e sim um território da França, né? Então, isso até estimulou um pouco esse xenofobismo, tá? E possuía por que a Rússia foi lá e pegou um pedaço, sendo que é o país que mais tem território no mundo? É o maior país do mundo. Porque a Rússia, por ter tanto território, mas ele não é um território bem utilizado. Porque está em alta latitude, é muito frio. Então, parte do território é congelado. O solo é congelado, permafrost, que a gente chama, o solo congelado, permafrost. Não tem nem como você utilizá-lo para agricultura. Então é um solo, não adianta você ter um deserto de gelo, né? Então a Rússia, ela se viu interessada nesse território, principalmente pelo poder econômico que ele tinha pelo petróleo, tá? Então anexou ali o território, pegou a Ucrânia, ela tentou responder, só que é como se fosse uma criança de 6 anos brigando com maromba de 30 anos que malha há 20 anos numa academia. Então não tinha como. A Rússia, segundo país mais forte militarmente do mundo desde a Guerra Fria, né? E a Ucrânia, um país que dependia dela antigamente, que fazia parte da URSS, né? Como se fosse uma filha dela, então não tem como brigar. Ela pediu ajuda internacional para a ONU falou para a Rússia deixar o território da Ucrânia, todos os países foram contra, a Rússia não, ela se fez surda e falou, é meu, pertence a mim. Aí alguns países, né, os grandes poderosos, tentaram fazer um embargo, mas não muito forte, porque a Rússia é extremamente poderosa, então eu não vou brigar dos Estados Unidos com a Rússia por causa de um vizinho, um país aí qualquer. Ele perdeu o problema dele, não mexeu comigo, né? Então aí a Rússia acabou sendo expulsa do G7, lembra que nós vimos o grupo que domina os países? Então ela foi expulsa, você não faz mais parte do grupo seleto de países que dominam o mundo, né? E outros embargos leves, mas que a Rússia saiu bem e a Ucrânia acabou perdendo a parte do território dela aí que nós chamamos de Crimeia, tá? Então houve essa tensão muito forte no mundo, tá? Hoje faz parte da Rússia, vários países não reconhecem a Crimeia como parte da Rússia, mas é a Rússia que está ali dominando e usufruindo a sua economia local, ok? Beleza? Outro conflito bem forte e atual, que nós temos briga aí do Donald Trump, sempre, né, colinho puxado lá, o presidente, o ditador da Coreia do Norte, né, que eles até falam, meu botão é maior. Não, o meu botão é maior, né? Que aconteceu isso mesmo que a gente viu nos jornais. O que eles estavam falando de botão? A respeito de armas nucleares. Então é só apertar um botão, pá, explode um pedacinho do seu território. Por que nós temos esse conflito? Vamos lembrar? A Coreia, antes da Segunda Guerra Mundial, ela era parte do Japão. O Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, dos Estados Unidos. E aí ele acabou deixando de lado a Coreia. A Coreia se viu livre, independente, né? E agora? Aí de um lado veio, lembrando, acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria. De um lado veio os Estados Unidos, Coreia, torna-se capitalista. Você, vai ser o presidente, vocês são capitalistas, vou trazer um monte de indústria aqui para vocês. Do outro lado veio a China e a Rússia, que lembramos, a Coreia, ela faz fronteira com a China. É o único país que ela faz fronteira e com o Mar Pacífico, o Oceano Pacífico. E aí a China falou, não, torna-se socialista, é o melhor sistema, a gente apoia, você vai ser o presidente,
tal. E aí a Coreia acaba tendo uma briga interna, né? Auxiliada a Coreia do Norte pela China e a Coreia do Sul pelos Estados Unidos. Milhões de coreanos perdem a vida. Um dos filmes que eu indiquei a vocês, né, fala muito sobre isso, tá? E no final acaba que não tem um acordo de paz, mas um acordo para parar de guerrear, que eles acabam dividindo aí, né, a Coreia transformando em Coreia do Norte e Coreia do Sul, ok? A Coreia do Norte, inimiga dos Estados Unidos desde então, agora, né, os Estados Unidos acabam o quê? Criando, igual lá em Cuba, um embargo econômico. Quem fizer atividades comerciais com a Coreia do Norte é meu inimigo. E eu sou o país mais poderoso, poder mais rico do mundo, o que compra e o que vende tecnologia. Quem que vai querer ser meu inimigo? Ninguém. Então, o único que acaba auxiliando aí a Coreia do Norte é a China. A China, ela tem bastante relações comerciais. Por quê? Os Estados Unidos não conseguem bater de frente com a China, porque é um país muito forte devido à sua população, à economia e à questão militar, ok? E aí nós temos então esse conflito que dura até hoje. A Coreia do Norte culpa todas as mazelas, pobrezas, problemas da Coreia devido ao embargo econômico dos Estados Unidos. Então ela odeia os Estados Unidos. E os Estados Unidos acreditam que a Coreia do Norte não deveria existir, e sim só uma Coreia e ser toda capitalista. E aí ele continua aí com o embargo. E aí sempre nós temos o quê? Essa produção de arma nuclear, um grande investimento da Coreia do Norte na questão militar. Nós temos um dos maiores exércitos do mundo, armas químicas, biológicas, foguetes, sempre apontados para os Estados Unidos. Então é uma relação muito tensa, né? Tanto que a gente fala sempre que a Terceira Guerra Mundial vai vir da Coreia do Norte com os Estados Unidos. Apesar que agora, no último tempo, Donald Trump, Coreia do Sul, tiveram umas boas relações, uns bons discursos com a Coreia do Norte. Então, por enquanto, nós temos ali um momento de tranquilidade, mas nenhuma relação de paz com os Estados Unidos. Entre 2015 e 2016, Coreia do Norte e Coreia do Sul fizeram o tratado de paz, porque antes eles tinham parado de brigar, mas não estavam em paz, tá? Mas isso pode ser acionado, todos esses problemas, essa guerra, novamente a qualquer instante, beleza? Mas é importante a gente entender que a questão Coreia do Norte e Estados Unidos deriva o quê? Da Guerra Fria. Ok, pessoal? Vou refazer essa lousa e a gente vai para mais alguns conflitos atuais. Bom, pessoal, e não poderíamos deixar de lado o continente africano, que sofreu imperialismo europeu, lembra que eles precisavam de matéria-prima, e deixou ali um conflito intenso em todo o continente, tá? E um dos conflitos mais proeminentes do dia de hoje é o conflito do país Sudão, que ele foi dividido. Então nós temos o Sudão e Sudão do Sul, configurando-se como o país mais novo do planeta Terra, ok? O Sudão, a maior parte da população é islâmica, são muçulmanos. E o Sudão do Sul, cristãos, mais propriamente católicos, ok? E existia, por parte dessa guerra interna nesse país, uma questão econômica e política, de ascensão de políticos, devido ao que a região do Sudão do Sul é rica em petróleo. Só que toda a distribuição, os canodutos para vender esse petróleo, está na parte do país Sudão. Então nós tivemos uma briga, porque eles não queriam essa separação, vai ali os cristãos, vem aqui os islâmicos e tudo bem, tá? Eles queriam assim, não, a gente quer que vocês vão embora porque ali tem petróleo.
e outros não. A gente quer que vocês vão embora porque ali tem a distribuição. Mas, por que eles não vivem bem como nós aqui no Brasil, que temos várias religiões? Porque nessa região do Oriente Médio e também dos países da África que possuem a religião islâmica, eles acreditam num negocinho chamado Sharia. O que é a Sharia? A Sharia é um conjunto de leis sociais, mas que são religiosas. Então vamos exemplificar. É como se a lei de uma religião fosse também a lei social. Então, na religião fala que é proibido marido trair a esposa e a esposa trair o marido, ok? A Bíblia fala isso. Só que isso não é uma lei social aqui. Se eu trair minha esposa, eu não vou ser preso, não vou ser morto. A Sharia já transfere o quê? As leis religiosas como lei do país. Vira-se um país religioso, tá? Então as leis do país, todo o país ele é regido pela leis religiosas, tá? Então lá é proibido traição, então a pessoa ela acaba indo presa, ela vai para a cadeia por causa que ela traiu, ok? E já os cristãos não aceitam isso, então existe bastante conflito aqui no Sudão referente a esse problema, ok? Em todo o continente africano nós temos enormes conflitos que duram até hoje. Crianças são queimadas vivas, aldeias, cidades são totalmente destruídas, guerras internas entre eles mesmos, devido a questões étnicas, religiosas, políticas, territorial e econômica. Lembrando que é um continente devastado, porque a Europa ficou ali sugando toda a economia durante mais de um século, teve uma divisão territorial, no papel, não obedeceu à divisão local das etnias, dos povos, Poder político foi assumido pelo mais forte, por ditadores. É um continente que tem bastante ditador, porque ele tinha arma, aqui quem manda sou eu, e aí foi o filho e assim vai. Não é o que o povo quer, conflitos religiosos, e étnicos, como no filme Hotel Ruanda, que também eu passei para vocês assistirem, que é um filme lindo, dá para você chorar, assistir com o pai, com a mãe no final de semana, e que a gente utiliza aí para estudos, tá? Que aconteceu em 94, mais de 1 milhão de pessoas morreram nesse conflito, num país pequenininho no centro do continente africano, devido à questão étnica, porque os holandeses que dominavam esse país, que eles eram colonizadores, eles criaram uma certa divisão, um negro mais clarinho e um negro mais escuro, e eles criaram até nome, Tutsis e Hutus, e eles colocaram o quê? Que um era mais evoluído que o outro. Então os Tutsis tiveram mais poder, tinham mais emprego, tinham mais facilidade. Os Hutus, que eram os negros mais escuros, de nariz mais largos, sofriam a marginalização. E aí, quando a Bélgica saiu, o que acontece? Os Hutus se rebelam e exterminam quase os Tutsis. Isso é retratado nesse filme Hotel Ruanda, que nós temos bastante conflitos hoje na África, só que a gente não estuda muito, porque é um continente esquecido, marginalizado. Então não cai muito em vestibulares, concursos públicos e nem na televisão. Se uma pessoa morre na França, nos Estados Unidos, sai na televisão. É importante. Agora, se milhares de pessoas morrem, não se fala sobre isso. Então, não vamos focar nesse momento na África, porque o nosso foco é o Enem. Ok, pessoal? Mas só para vocês terem noção que nós temos bastante conflitos nessa região devido a vários fatores. Ok? Vou apagar a lousa e vamos para a última parte. Continuando, pessoal, e para finalizar a última aulinha nossa, eu trouxe para vocês o conflito da Síria, que é um conflito totalmente político. Para isso, nós temos que entender o que foi a Primavera Árabe. A Primavera Árabe, ela começou em 2011, que quer dizer o quê?
existe o povo árabe. Árabe não é religião, é etnia. Tanto que nós temos o idioma árabe, a dança árabe, a comida árabe, o folclore, como o Aladim, que é um folclore árabe, tá? Então, a literatura, enfim, toda a parte árabe é etnia, ok? Então, não vamos confundir muçulmano e árabe. Eu posso amanhã ser um muçulmano. Se eu for um adepto da religião islâmica, eu me torno muçulmano. Mas eu não posso ser árabe, porque eu sou caucasiano, tá? Então, etnias. E aqui nós temos o quê? Nessa região do Oriente Médio, então é a parte do Oriente, lembra? Nós temos o quê? O globo, tá? E o meridiano de Greenwich divide em leste, oeste, ou Oriente e Ocidente. Então, Oriente Médio é no meio do Oriente, que fica mais ou menos nessa região, tá? Que está localizado no continente asiático, é um pedaço do continente asiático, assim como a América do Sul é um pedacinho do continente americano, tá? Nós temos ali vários países que possuem petróleo, que é o grande, né, é o grande fator econômico visado pelos grandes países industriais, como França, Inglaterra e Estados Unidos, Rússia, né? São países que possuem uma grande quantidade de petróleo e o que acontece? Esses países, a grande maioria tem ditador. Por quê? Por que será que os países como Síria possuem ditadores? Essa região, vamos lembrar lá agora na Primeira Guerra Mundial, não tinha vários países, era um país só, chamado de Império Turco-Otomano. Esse grande império, ele perdeu a guerra contra os Estados Unidos, França e Inglaterra. E aí, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos dividiu esse império em vários países. Um deles foi chamado de Síria. Tivemos outros países chamados de Jordânia, como a Jordânia, e outros países foram criados. Para quê? Fragmentar e ele não ser mais algo tão poderoso que amanhã poderia bater de frente com esses países. Então criou pequenos países. E agora, quem que vai governar? Ficou mais sob o poder da Inglaterra e da Alemanha, esses países. Até que eles não suportam a Segunda Guerra Mundial, eles deixam de lado, né? E aí, dentro desses próprios países, acontece uma revolução, né? Então, o próprio exército desse país vem pedir a libertação contra o poder que a França, a Inglaterra e Estados Unidos exerciam sobre ele. E aí, quem que começa a comandar? O comandante do exército, tá? E aí, nós temos o quê? Um ditador. Então, ele fica no poder, aí ele morre, quem assume? O filho dele. E assim vai. Por isso nós tivemos vários países no Oriente Médio e também na África, né? No norte da África, a África branca ali, né? Então, pessoal, na África branca, nós também ali no norte da África temos bastante conflitos referente de ser ditador, tá? E o que acontece? Esses países possuíam ditadores devido a esse poder do exército nessa libertação contra esses países que os dominavam, tá? Dominavam para que fim? Principalmente por questão de petróleo, tá? Questão econômica. Por que os Estados Unidos metem tanto dedão na vida do Oriente Médio? Porque ele tem petróleo, e petróleo é o sangue da vida dos Estados Unidos. Então ele tem que ficar sempre ali de olho, ok? E aí o que acontece? Vários países começaram a se revoltar numa primavera, a estação do ano era a primavera, contra os ditadores. Eles se revoltam, tomam o poder e matam alguns ditadores, tá? Como é o caso da Líbia, Egito, Tunísia e outros mais. Junto nesse movimento da população contra os ditadores, para que
acabasse, né, esse poder que vinha há 50, 60 anos, né, passando de pai para filho, né, como nós tivemos o ditador Saddam Hussein, que a gente conhece bem, no Iraque, que os Estados Unidos caçou e matou, né? Acontece que na Síria nós temos um ditador, né, que é filho lá do primeiro general, tá? E que ele vinha governando. A Primavera Árabe atingiu também esse país, que lutou contra. Esse ditador é bem interessante, pessoal, porque é um ditador, e quando a gente pensa em ditador, a gente já pensa em algo ruim, mas não necessariamente. Ele está no poder há muito tempo, ele foi colocado, não o povo elegeu, né? Porque às vezes a gente faz umas coisas erradas de eleger gente que não presta, como é o caso do Brasil. Ali nós temos um ditador na Síria que ele investe muito em educação, em saúde, a favor do povo mais pobre, né? E ele começou a prejudicar os grandes industriários. A mídia aí, pelo poder industriário, foi contra os Estados Unidos ajudando. Aconteceu também a revolta na Síria. A população foi contra o governo. O governo não aceitou. Falou, nós estamos lutando pelo bem maior. Exército, vai lá e acaba com essa manifestação. E passaram o tanque em cima das pessoas. Isso criou mais revolta, dividiu mais a população e aí começou uma guerra armada, financiada de um lado pelos Estados Unidos, França e Inglaterra, auxiliando a população. O governo sírio, auxiliado pela Rússia, que comprou bastante, todos os armamentos que a Síria tem, foi comprado lá da Rússia, por ela ter muitos devido à Guerra Fria. Então a Rússia falou, opa, se o presidente cair, ele não vai pagar os milhões que ele me deve. Então não, calma aí, toma presidente, mais armas, você vai ficar. Então olha aí o que nós temos. E nós temos um terceiro fator aqui na Síria, que também é um fator da atualidade, que é o Estado Islâmico, que é um grupo de pessoas financiadas por grandes empresários que possuem dinheiro, que eles lutam para quê? Por um território para criar um país islâmico, como o Vaticano. O Vaticano é um país totalmente católico, né? Então eles querem criar ali um país totalmente islâmico, um Estado, país islâmico. Aí eles viram a Síria naquele conflito, falou, opa, vamos aproveitar que está uma bagunça, bora lá que vamos pegar um território para nós também. E aí eles foram também. Então nós temos o que? Estado Islâmico, governo e população. População atacando Estado Islâmico e governo, Estado Islâmico atacando população e governo atacando Estado Islâmico e uma certa parte da população que é contra o governo. Mas ele ainda se mantém em pé. É uma guerra que causou enorme destruição do país. Milhões e milhões de pessoas refugiadas, né, saíram e foram para a Europa, inclusive aqui para o Brasil, né? Então nós temos esse conflito interno político na Síria. A gente sempre fala, por que essa briga, por que essa guerra? Por causa desse movimento, ok? A gente sempre tem que pensar do outro lado, tá? Nós como estudante, pessoas mais modernas, não devemos nos deixar levar pela mídia, tá? Temos que ter o senso crítico. Para isso, pessoal, lição para a próxima aula. Próxima aula, eu vou finalizar o tema com o conflito Venezuela, que é um conflito bem próximo da gente, que a Venezuela faz fronteira com o Brasil e está em foco aí, principalmente pelo nosso presidente, que sempre menciona esse país. Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa a favor do governo da Venezuela, para vocês conhecerem um pouco o outro lado. Não que vocês tenham que gostar, ser adepto, porque isso também não vai fazer a diferença para nós, mas para que consigamos entender que existem sempre os dois lados. E hoje o vestibular, ele exige o quê? Que nós tenhamos essa visão mais exclusiva do que a massa. A massa sempre tem aquela visão X. O vestibular, ele vem pedindo a visão Y.
Tá? Então eu gostaria que vocês estudassem um pouco o conflito que está ocorrendo na Venezuela sob a ótica do governo venezuelano. Ok, pessoal? E aí, durante o nosso momento de vocês tirarem dúvida, vocês podem vir falar comigo e aula que vem a gente fecha a lição aí da pesquisa de vocês. Bom estudo para vocês, pessoal. Tchau, tchau.